Oi, gente, boa noite. Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Giovana. Quem não foi aluna do cursinho, né, no ano passado. Eu sou aluna da FDF, então é com muita expectativa que eu gravo essas aulas. Gostaria que estivéssemos juntos para já olhar para vocês e imaginar o rostinho de cada um na faculdade enquanto eu faço o meu 5º ano, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô aqui para falar sobre os livros que caem no vestibular, mas para aqueles que tenham qualquer dúvida sobre a faculdade em si, algum procedimento, alguma coisa, podem vir falar comigo, será uma honra auxiliar os meus alunos e futuros calouros, né? Basicamente, para aqueles que não sabem, passando bem por cima, são 4 livros que caem no vestibular da FDF. E a matéria de literatura tem um peso extremamente grande. São muitas questões e elas têm um peso em dobro, se eu não me engano. Foi um excesso de informação que eu recebi. Eu posso confirmar para vocês, mas até o último ano, ela tinha peso em dobro e imagino que permaneça. Então, é muito importante que vocês saibam os pontos que eu vou passar aqui, que não são coisas muito difíceis, mas que podem fazer a diferença para vocês na hora da aprovação. O primeiro livro, eu escolhi assim, não tem nenhum motivo a ordem que eu vou passar, não. Eu deveria ter feito de acordo com a cronologia da literatura, mas está indo aleatório. O primeiro livro é O Primo Basílio, escrito pelo português Eça de Queiroz. Só para dar uma breve contextualizada, O Primo Basílio é um livro do realismo português. E o que acontecia no mundo durante o realismo português? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e foi um período de guerras e crises internacionais. Isso impactou diretamente na literatura da época, como qualquer outro movimento literário teve seu impacto de acordo com a história. Falando bem por cima, quais seriam essas características do realismo e por que elas foram influenciadas pelo momento histórico? Lembrem vocês que antes do realismo, o movimento literário existente era o romantismo. Algo muito subjetivo, muito água com açúcar, muito idealizado. Aqui, eles fazem uma extrema oposição a tais características. Os realistas são muito objetivos, eles se pautam muito pela realidade, por isso o nome realismo, né? São extremamente críticos, fazem críticas a tudo e a todos. Vocês vão observar isso nos livros que eu vou falar. E principalmente, eles fazem uma análise muito minuciosa do homem psicológico. O que seria esse homem psicológico? O ser, o agir e o pensar. Analisar todas essas características porque elas influenciam diretamente na forma com que vivemos em sociedade e na forma como o indivíduo age individualmente, entenderam? Se estiver indo muito rápido, vocês pausem e tomem nota, retomem conteúdo, porque são aspectos importantes. E como eu tô aqui falando para uma câmera, eu não sei, né, em que ponto estamos. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que eu não tenho disponibilidade para dar essa aula ao vivo, por isso que está sendo gravada anteriormente. E aqueles que tiverem dúvidas, como não haverá um plantão, podem entrar em contato comigo nas redes sociais, pelo meu WhatsApp, falar com a coordenação do cursinho pedindo meu contato, se não tiverem. O meu nome está aqui, no primeiro slide. Vocês procurem nas redes e afins e, por favor, não fiquem receosos. Falando então de Eça de Queiroz, que foi então o escritor dessa obra. Eça de Queiroz é considerado o maior representante da prosa realista em Portugal. Ele escreveu livros com maestria. Primo Basílio não é o único deles, tem o Cidade às Serras, por exemplo. Só que o relevante para a gente aqui é isso. Uma característica dele é que ele utiliza muitos adjetivos em suas obras e neologismos. Para quem não sabe, neologismo é a criação de uma palavra
a partir de outra já existente. Você pega uma que existe na língua portuguesa, no caso, e cria uma nova a partir dessa. E ele aborda temas muito simples e do cotidiano. E um aspecto interessante é que Eça de Queiroz era um crítico ferrenho da burguesia. E nessa obra em questão, a burguesia é a classe retratada. O que era o objetivo dele? Era tecer críticas severas para que os burgueses se vissem ali naquela obra e então mudassem suas atitudes. A gente já vai observar quais atitudes eram essas. Características da obra, né? Primo Basílio foi publicado em 1878 e faz um retrato da família burguesa urbana do século XIX. Como eu disse, a burguesia é a classe retratada e ele faz isso com a intenção de tecer críticas a fim de provocar mudanças. As personagens aqui, elas são um retrato da futilidade e da ociosidade. Pra quem não sabe, ócio é aquilo que decorre quando a gente está com, às vezes, muito tempo livre e sem nada para fazer. Então, fica naquela preguiça, naquela falta de ocupação. Isso é o ócio. E o tempo da obra, ele é um tempo cronológico e linear. Cronológico porque vai de início, meio e fim. E linear porque ele segue essa linha constantemente, ele não vai voltando, retomando aspectos. O narrador aqui, ele é onisciente. É aquele que não participa da cena, mas sabe quais são os sentimentos daquelas pessoas ali envolvidas. Ele explora muito bem aquelas características que eu disse para vocês. O ser, agir e pensar. Foco narrativo, então, né, terceira pessoa. O espaço da obra é apenas e tão somente Lisboa, embora mencionam-se a região do Alentejo, também Portugal. Vamos lá para as principais personagens, que é a partir delas que eu vou explicar para vocês o que é a obra. A gente tem aqui a Luísa, que é uma jovem romântica adúltera traidora, né, vamos assim dizer, e ela é inconsequente das suas atitudes, ela não mede muito aquilo que ela está fazendo e o que isso vai refletir. Como eu expliquei do ócio, é o caso da Luísa. O marido dela é o engenheiro Jorge, ele trabalha fora, tem uma boa condição social e a Luísa tem uma empregada, ela vive sozinha. No momento da obra ali, o marido está viajando, então ela vive sozinha em casa e ela tem essa empregada. Então ela não tem absolutamente nada para fazer. E o que ela faz é ler. Ela lê muito e esses livros são livros românticos. Então, aqueles românticos bem açucarados assim. Isso cria uma expectativa na jovem Luísa de viver um romance daquela forma. Porque, na verdade, ela não vivia esse romance com seu marido. Eles são, aparentemente, um casal muito feliz, bonitinho e tudo, mas eles não são aquele casal efetivamente feliz, entende? E a Luísa tem uma grande amiga que é a Leopoldina. E essa amizade, ela não é muito bem vista na sociedade lisboeta, porque a Leopoldina, ela é conhecida já por suas relações adúlteras, traía seu parceiro e afins, mas acreditava-se ali que Luísa seria diferente, embora ela tenha essa proximidade muito grande, o que preocupava, de certo modo, essa sociedade que fala demais, repara demais, não é mesmo? E aí tem um ponto que o Jorge, né, engenheiro, como eu disse, ele é um homem prático e simples, e é o que vai contrastar muito com a personalidade do personagem seguinte, que é o Basílio. E ele é contratado por um serviço temporário no Alentejo, que é uma região no interior de Portugal, próximo a Lisboa. Aí, então, ele vai e a Luísa, que já se via no ócio e no tédio, ela começa a se sentir ainda mais sozinha, né? E aí, pra sorte dela, né, entre aspas,
Quando ela se vê sozinha, o primo Basílio aparece. O primo Basílio é realmente um primo de Luísa, com quem ela viveu um relacionamento no passado e que ele vivia em Paris. E ele retoma, justo nesse momento que ela tá muito sozinha. E aí, então, eles começam esse relacionamento, né? A atração, a sexualidade aflora e eles acabam, então, se relacionando. Além disso, quarta personagem importante, existe a Juliana. Juliana é a empregada, que eu falei pra vocês, da casa de Luísa. E ela simboliza a amargura e o tédio. Ela é uma mulher extremamente revoltada, doentia e não se importa com valores morais e muito pautada pelo dinheiro e pela inveja. E aí, a Juliana, ela começa a ficar um pouquinho desconfiada, porque o Basílio estava indo diariamente na casa da Luísa, vivia, sei lá, sabe-se lá o quê, porque eles nunca estavam ali em locais visíveis, coisa do tipo. E ela então começa a desconfiar. Diante da desconfiança da Juliana, Luísa e Basílio alugam um quartinho afastado da casa que eles dão o nome de Paraíso. E lá é o local onde eles mantêm suas relações. Só que, por óbvio, eles não estavam a todo momento no paraíso, né? Tinha uma certa reputação, uma imagem ali para se manter. E eles precisavam se comunicar, de certo modo. E o meio de comunicação do casal eram as cartas. Eles trocavam cartas, bilhetes o tempo todo. Em um determinado momento, a Luísa está escrevendo uma carta ao Basílio e ela é interrompida por alguma circunstância que eu não me recordo, assusta e precisa ir viver esse momento e esquece as cartas. Ela amassa e joga longe. E a Juliana, esperta como é, vai lá e pega. E assim, a desconfiança dela que já existia se concretiza. E ela começa a fazer o quê? Chantagear a Luísa. Porque ela se viu ali numa posição que ela tinha muito poder para chantagear a patroa. Como eu falei, ela não se importava muito com valores morais, não gostava da patroa, era uma pessoa amargurada que queria seus privilégios. Então, ela começa a fazer uma chantagem e pede pra patroa 600 mil réis, alguma coisa do tipo, eu não lembro a espécie de moeda, pra ficar calada. Só que a Luísa não tem esse valor. E aí, o modo que ela encontra para chantagear é que as duas invertam seus papéis. A Juliana vai viver ali no sofá, na rede, seja onde for, enquanto a Luísa vai fazer o serviço doméstico. Olhem que absurdo. Dá o tempo do trabalho do Jorge e ele retorna a Lisboa, onde ele começa a desconfiar um pouquinho da postura da empregada, né? E acaba demitindo. E com a demissão, a Juliana chantageia ainda mais a Luísa, porque ela quer se manter numa relação de poder. E a Luísa não tem mais opção nenhuma, né? E ela acaba pedindo socorro ao Sebastião. O Sebastião, embora fosse muito amigo do Jorge, ele também é uma pessoa que Luísa confia muito. E ela conta pra ele que estava cometendo o adultério e que a Juliana tinha prova disso, porque a Juliana pegou todas as cartas pra ela e pediu ajuda. Jorge, então, vai até a casa da Juliana e toma essas cartas, que era a única forma de comprovar a relação adúltera pro Jorge. E a Juliana enlouquece, porque o único meio de ascensão para ela, de estar numa situação de poder, era aquilo. E ela perde, e ela enlouquece e ela morre. Ela morre porque ela não pode chantagear a patroa. Olhem que absurdo, né? E aí, a Luísa adoece, porque ela viveu uma situação bizarra, né? O Basílio foi embora. E aí teve toda essa chantagem que ela sofreu, que prejudicou muito a sua cabeça mesmo, seu emocional, e ela acabou ficando doente.
Aí, em um determinado momento, o Jorge, o Basílio, que até então tinha assumido, deixado a Luísa na mão, porque a Luísa propôs pra ele que eles fugissem pra Paris, se eu não me engano, pra viver o romance deles, e ele não quis. E aí, eu não sei se ele se arrepende, isso aí quem leu a obra deve entender o que eu quero dizer. E aí, ele decide escrever pra Luísa. Só que essa carta é recebida por Jorge, que descobre tudo o que aconteceu, então. Só que, meio bobão, assim, com pena da mulher naquela situação, ele perdoa a Luísa. Só que aí o casamento já tava, né? Não adiantava muita coisa, né? Mesmo com os cuidados que ela estava recebendo e com o perdão do marido dela, a Luísa acaba morrendo também. E em um determinado ponto, após a morte dela, o Basílio retorna a Lisboa e ele vai até lá e descobre que a prima tinha morrido. Até então ele não sabia. E aí o que ele comenta com um amigo dele? Eu deveria ter levado pra Paris a Alfonsine. Eu deveria ter levado a Alfonsine pra Paris comigo. Tipo, entendem? Como ele é um personagem babaca, que ele não gostava da Luísa, porque se ele gostasse da Luísa, ele jamais teria dito isso quando soubesse da morte dela. Ele só queria alguém ali pra usar, entendeu? Ele não queria amor, ele queria ter aquela relação carnal. Luísa morreu. Eu deveria ter levado a Alfonsine, se eu não me engano, pra Paris comigo. Então observe todas as críticas que foram feitas nessa obra ao comportamento da Juliana, que é essa mulher imoral, amargurada, chantagista. A Luísa, com todo seu ideal romântico, que vive no ócio, em razão disso, tem esse comportamento. O Basílio e o Jorge, que se contrastam de uma forma absurda, porque o Jorge é muito simples, prático. Basílio não, ele é um conquistador, ele é um pouco irresponsável, ele quer viver um estilo de vida ali aristocrático e coisas do tipo. Então, são severas críticas, né? À sociedade burguesa, né? Aqui eu coloquei brevemente os principais pontos aqui no enredo. E falo então, retomo os pontos, quais foram as principais críticas da obra. Crítica ao romantismo, como o romantismo influenciou no comportamento de Luísa, criou um ideal que para ela não existia. Uma crítica à burguesia e de como as pessoas são medíocres, aqui no retrato da Juliana, né? E por último, a influência que o meio decadente e apático exerce sobre as personagens. Todas as personagens ali foram diretamente influenciadas pelos meios em que elas viviam. É isso. Prático, 18 minutos, tá falado. Tranquilinho. Tenham aqui em mente esses aspectos aqui das críticas, oposição ao romântico, o ócio, a imoralidade, a amargura, que vocês conseguem ir bem na prova. Além dessas características aqui do narrador onisciente, o espaço que é Lisboa e coisas do tipo. Já vou passar para o próximo, vamos fazer uma pausa aqui e já voltamos. Voltando então, Vidas Secas, que dentre todas as que caem no vestibular da FDF, é a minha favorita, é a mais emocionante, é a mais tocante e é a menorzinha, eu acho. Para quem tem interesse, assim, compensa muito ler, porque é uma leitura muito rápida e muito, muito, muito legal. Existe um filme, óbvio que não é a mesma coisa, mas é bem interessante também. Então, bora lá. Foi escrita, então, né, por Graciliano Ramos. Contexto histórico-social. É uma obra da literatura brasileira agora, mais especificamente do modernismo. O que estava acontecendo naquele contexto histórico? A obra foi publicada em 1938, mas sofreu influência de acontecimentos anteriores a 1938. Em especial, aquilo que foi o governo de Getúlio Vargas. Que em 1930, né, teve fim a República Velha e Getúlio Vargas entrou no poder democraticamente, mas em 1937 ele deu um golpe, né, e esteve no poder, mas instaurando o Estado Novo que não era lá democrático.
impactou na obra, vocês vão descobrir por quê já. O modernismo ele foi dividido em 3 gerações e Vidas Secas se encaixa na segunda geração, cujas características predominantes são um caráter político e ideológico muito grande. Caráter político porque vai ser influenciado pela política do momento, aqui no caso o governo Vargas, e porque ali eles demonstram a ideologia em que se pautam. Considerada também uma geração neorrealista, em que há um interesse muito grande pela análise de mecanismos sociais, analisar o que causa esse mecanismo e quais são suas consequências. Mais especificamente falando no modo de escrita, é uma escrita um pouco coloquial, em que há uma liberdade gramatical muito grande. Então, não é uma linguagem erudita, de forma alguma. Aproveitam muito o diálogo do dia a dia. E também uma temática muito social. Aqui vocês vão ver que aproveitam essa temática social lá na região do Alagoas. Regionalista, portanto, né? Pegando as particularidades geográficas e sociais desse local. Exemplo, o coronelismo, a seca e a exploração do trabalhador rural. Graciliano Ramos, basicamente. Não precisa saber disso, tá? Só curiosidade. Nasceu em 1892, no Alagoas. Era um funcionário público que, entre indas e vindas, morou no Rio de Janeiro. Foi um local onde ele se dedicou à literatura e ao jornalismo. E era afiliado ao Partido Comunista. Então, imaginem como isso influenciou a sua escrita e como ele sofreu essas consequências, como ele tecia críticas a esse governo Vargas, que não era lá não era nada democrático, né? E o Graciliano Ramos foi, inclusive, um preso político, e na prisão ele escreveu um livro super interessante, para quem se interessar, que chama Memórias do Cárcere. Vamos lá para a estrutura de Vidas Secas. Escrita em 13 capítulos. Aqui eu faço uma indagação. Sequência, ciclo? Muito se discute que esses 13 capítulos, eles podem ser lidos de modo aleatório. Porque a vida dessas pessoas é muito influenciada pela seca. E acaba que eles dependem diretamente da chuva para ter o planejamento deles. Então, tudo para eles acaba sendo meio avulso, assim. Eles vão vivendo um dia de cada vez, sem muitos planos, sem muitas expectativas, porque você nunca sabe como vai ser o verão, como vai ser seu inverno, coisas do tipo. E aqui fala-se que esses capítulos são um reflexo disso, dessa fragmentariedade da vida das personagens, na medida em que eles podem ser lidos de modo isolado. Você não precisa ler o primeiro, o segundo, o terceiro. Você poderia lê-los e, primeiro você leu 4, depois você leu 7, coisas do tipo. Só que assim, eu acredito que o primeiro e o último, eles dão encerramento, eles dão um início e um encerramento. Então, que eles sejam lidos daquela forma, né? Mas aqui é o meio, se você quiser embaralhar, você pode. Mas eu mesma nunca fiz, eu vou confessar. O foco narrativo da obra, assim como o Primo Basílio, é a terceira pessoa, um narrador onisciente, e predomina-se aqui o discurso indireto livre. É uma linguagem muito simples, um estilo muito direto, porque essas pessoas são muito simples, essas personagens. O vocabulário delas é muito pobre, então não faz sentido a gente ter um vocabulário extremamente rebuscado aqui. É muito de acordo com a vida daquelas pessoas, por isso que é uma obra tão interessante. Aspectos. Personagens principais. O Fabiano, que é o pai, ele é um vaqueiro. Sim, a Vitória, a esposa dele. O Fabiano é extremamente ignorante, naquele sentido de sem conhecimento mesmo, ele não teve oportunidade. Aquele conhecimento científico, talvez, esse conhecimento que vocês buscam para o vestibular, ele não tem. Mas o conhecimento da terra, da natureza, assim, isso ele tem. Só que da linguagem mesmo, ele não sabe se comunicar.
Sim, a Vitória, por outro lado, é um pouquinho melhor que ele na comunicação. Ela entende de números, ela sabe fazer operações matemáticas básicas ali. E é um pouquinho menos ranzinza. É uma mulher sonhadora. O sonho dela é ter uma cama, então uma cama de palha, se eu não me engano. Já vou relembrar. Então vejam a simplicidade dessas pessoas. E eles têm 2 filhos, o menino maior e o menino menor, além da cachorrinha baleia. Observem um aspecto extremamente importante. Menino maior, menino menor e baleia, a cachorra. A baleia, ela é nomeada. A gente sabe o nome dela. Os filhos, não. Só sabe que um é mais novo e o outro é mais velho. Aí nisso, a gente tem uma característica muito importante da obra, que é a humanização ou antropomorfismo versus animalização ou zoomorfismo. A cachorra, ela tem características humanas, ela tem nome, enquanto os meninos, não. Eles são quase que animais, eles sofrem essas consequências de zoomorfização. A gente só sabe que eles existem. Claro que a gente tem características dele ali na obra, mas eles não são nomeados. E o nome é algo muito importante pra gente, né? O nome dá uma identidade muito grande pra gente. E aqui essas crianças não têm nome. Aspecto importante, é que existe uma dupla dimensão da seca. A seca aqui, além de ser esse fenômeno climático da ausência de chuvas, ela representa tudo aquilo que oprime o Fabiano e a família dele. As principais figuras de linguagem são comparação e onomatopeia, além de outras que existem, mas essas são as principais. Vamos falar um pouquinho aqui dos capítulos que são interessantes. O primeiro deles é o capítulo Mudança. Começa então com essa família, Fabiano, filhos, esposa, cachorra, andando na paisagem árida, seca do Nordeste. Eles haviam deixado o local que eles moravam e estavam em busca de um novo, que eles estavam já sofrendo as consequências desse primeiro ciclo da seca. Tinha um papagaio também, só que esse papagaio ele precisou ser sacrificado para servir de alimento para a família. Então, observem. No meio dessa caminhada, eles estão andando ali nesse meio de deserto, eles encontram uma fazenda abandonada, onde eles se sentam para aproveitar um pouquinho da sombra, o calor. E ali, enquanto a família descansa, a cachorrinha baleia ela sai e volta com um preá na boca, que serve de alimento para a família também. E aí aparecem algumas nuvens que sinalizam então chuva, e isso deixa a família muito esperançosa. O que nos remete ao segundo capítulo, que é o capítulo Fabiano, que ele estava um pouquinho satisfeito com a situação ali que ele havia encontrado, essa fazenda abandonada, ele era um vaqueiro, ele via boas condições ali, boas não, né, mas condições melhores naquele momento. Só que aparece o dono da fazenda e expulsa a família dali. E ele tenta converter a situação, ele oferece o seu trabalho em troca de um local para morar, em troca de abrigo. E esse fazendeiro aceita. Só que ele é espertão, assim, ele dá uns golpes no Fabiano, por remuneração e tudo, e tenta enganar, né? Porque como eu falei, Fabiano era muito ignorante. E aí, essa troca de favores aqui, o meu emprego em troca de local para morar, o Fabiano ele se sente um animal, assim, ele se sente muito mal e ele acha que a vida dele não vale nada. Olha como ele teve que se sacrificar a troco da sua morada. E ele se sente, né? Ele estava muito descrente. Ele queria basicamente sobreviver. Temos o capítulo 3, capítulo Cadeia. Acontece basicamente no momento em que Fabiano precisa ir à cidade e fazer compras, se eu não me engano. E ele acaba indo para um bar onde se envolve com uma briga com um soldado amarelo. Essa cor amarela, por favor, tomem nota que amarelo é representativo do governo Vargas. A cor amarela se remetia à campanha de governo de Vargas, que era opressiva. E a mesma coisa que esse soldado era. Ele era opressor. Ele os dois se envolvem numa briga, Fabiano vai preso, né?
E aí, Fabiano na cadeia, ele pensa, eu só fui preso por conta da minha família, olha isso que... Ele se indaga por que ele estava carregando aquele peso, né? Capítulo... Eu vou passar só esses que estão no slide e eu vou divulgar um material para vocês em que eu menciono todos eles, tá? No capítulo 7 é o capítulo Inverno. Inverno, no Nordeste, é um período de chuva, então... é um pouquinho esperançoso para eles, porque imaginem que aquilo, a chuva, a ausência da seca vai provocar vidas melhores. No capítulo 7, a família estava ao redor de uma fogueira para se proteger de um vento gelado, e o pai e a mãe conversavam, e os meninos estavam ouvindo aquela conversa, e para eles aquilo era uma conversa heróica, assim, consideravam os pais super-heróis. E o filho mais velho, ele resolve levantar para buscar mais lenha, e o pai dá uma bronca porque ele foi interrompido, né? O menino levantou ali, aquilo meio que acabou com a circunstância, acabou com a conversa, ele leva uma bronca. Então, perceba como ele é ignorante, ele é uma pessoa, um cara bem chucro, né? Aquela chuva dava uma certa tranquilidade, eles pensavam que a seca não voltaria em breve. Só que, assim, a Vitória também, olha as condições extremas. Embora a chuva representasse um fundo de esperança, assim, a Vitória ela já tinha medo com as inundações que essa chuva poderia provocar na pequena casinha que eles estavam vivendo. Então, olha como as coisas se contrastam. Capítulo 8 é o capítulo Festa. A família vai para a cidade, que vai ter pra missa de Natal. Eles usam suas melhores roupas e sapatos. E, em razão disso, eles ficam até um pouco meio sufocados. Um pouco meio ótimo, né? Eles ficam um pouco sufocados. Com aquelas camadas de roupa, aquele sapato apertado. Não estavam acostumados a usar sapato, né? Eles andavam descalços. E o Fabiano acaba, nessa caminhada para a cidade, ele acaba tirando o sapato. A família segue seu exemplo. Quando eles chegam na cidade... eles se banham os pés, né? Banham os pés num rio. E as crianças ficam admiradas e até assustadas com o movimento da cidade. E imaginem que não é uma cidade como a gente pensa hoje, né? Deve ser uma pequena viela. Mas eles se assustam que há muitas pessoas, eles ficam admirados, porque há barulho das igrejas, sino, e eles não estavam acostumados com esse tipo de coisa. São crianças com uma realidade muito triste e distinta da nossa, né? Vamos convenhar. E... o que mais? Capítulo Festa. O Fabiano, em um determinado momento, ele se afasta da família e ele vai beber pinga. E conforme ele vai se embriagando, ele se sente muito valentão, né? A bebida tem esse efeito em muita gente, ele começa a ficar muito corajoso. E ele levanta do bar e ele quer buscar briga com o Soldado Amarelo, ele quer se vingar do que o Soldado Amarelo fez. Só que ele não tem condições porque ele estava num porre imenso e ele simplesmente deita no chão e dorme. E assim a Vitória ali muito preocupada. Capítulo 9 é o capítulo um dos capítulos mais marcantes da literatura brasileira, que é o capítulo Baleia. A cachorra estava muito debilitada. Se faltava alimento para os pais, para as crianças, imagina para ela, né? Como ela vivia. O pai, o Fabiano, quis sacrificar o animal. Estava com raiva. E ele tenta. O primeiro tiro atinge a perna dela, que ela sai arrastada, chorando. E a cadelinha, naquele momento, ela se comporta como um ser humano. É a humanização, aquela característica que eu aumentei. E ela começa a sonhar, ela sabe que ela tá no fim, ela começa a sentir cheiro de preá, que é como eu falei, o preá que ela encontrou na boca, no primeiro dia lá, serviu de alimento para ela e pra família. E ela ai, isso é muito triste. Ela sonha com preá, assim, ela se imagina num mundo cheio de felicidade, entende? E, embora ela tenha raiva de Fabiano por ter levado o tiro, ela quer ficar com ele. Ela via no Fabiano como um companheiro, né? Porque existe essa relação, vocês devem saber, muito bonita entre cão e seu dono.
E aí ela tá com esse sentimento como se ela fosse uma pessoa mesmo, de raiva e amor pelo Fabiano. E assim, ela morre, né? E isso é muito marcante, é muito triste. Capítulo 11 é chamado do Soldado Amarelo. Aqui a gente fala de anticlímax. Por quê? O Soldado Amarelo, ele vai ali pra região da roça, né? E o Fabiano, ele tinha saído para procurar uma égua. E era uma vegetação muito fechada, né? E o Fabiano fica preso ali. Só que o Fabiano, ele tá no local que ele entende, né? Ele sabe se sobreviver àquilo. Por incrível que pareça, nessa tentativa do Fabiano de sair desse local, dessa vegetação muito fechada, ele encontra o Soldado Amarelo, que tinha ido para lá fazer não sei o quê. E o Soldado Amarelo, aqui, as posições se invertem. Ele já não tá numa situação que ele domina. Ali ele pode ser dominado. E aí, o Fabiano ali era a melhor situação para ele se vingar. Porque ali o Soldado Amarelo não tinha condições nenhuma de sobreviver de forma sábia, né? Ele não entendia para onde ir, o que fazer e afins. E aí, é o Soldado Amarelo, então, que se sente em perigo. E o Fabiano, para vocês verem que ele não é uma pessoa ruim. Ele ali, tendo toda a oportunidade de se vingar, que era algo que ele queria, e que ele pensou no momento, ele acaba ajudando o soldado. O soldado pergunta para ele como sair do local, e o Fabiano, depois de muito pensar, ele ensina e ele mostra a saída. Então, veja um anticlímax, né? Que é algo... Esse susto que a gente toma, imagina que vai acontecer de uma forma e acontece de forma totalmente distinta. Imaginem esse comportamento do Fabiano, porque ele é esse homem ignorante, esse homem sem conhecimento, mas ele é um homem bom. E por fim, capítulo 13, capítulo Fuga, que aí é o encerramento desse ciclo da vida do sertanejo, né? Ele é dependente das chuvas, e aí a seca aqui voltou, os animais morreram, e Fabiano havia matado o último bezerro para que a família se alimentasse. Então eles precisam partir na madrugada em busca de um novo local para viver e ficar mais um ano nesse ciclo, nessa vida fragmentada que eles levam. A Vitória tem vontade de conversar com o Fabiano sobre o futuro, a perspectiva dos filhos, que ela sonhava com uma vida melhor para essas crianças. E aí eles simplesmente saem em busca dessa vida melhor. Então, seguir viagem para encontrar um lugar onde eles possam viver e eles possam criar seus filhos bravos e fortes como eles eram. É uma obra muito linda, que tranquilinha, como eu falei, importante, e que vai ser muito bem cobrada de vocês, tenho certeza. E com esses pontos aqui, vocês conseguem bem entender a obra e resolver o que vai ser cobrado, tá certo? Vou dar uma pausa aqui, que já temos quase 40 minutos de aula, para voltar com os dois próximos livros.